Uma vez que eu implantei um pano descartável numa cozinha, o cozinheiro estava louco da vida comigo, falou que o pano não funcionou porque ele não aguentou nem 7 lavadas. Então a gente sabe que o pano descartável não aguenta 7 lavadas, não era para aguentar nenhuma, tem que jogar fora. Tá? Então nunca esqueça disso. Então, o senhor comentou uma coisa interessante também, um pouquinho antes da nossa conversa começar, com relação à gripe sazonal. Sim. Que essa gripe, o vírus da H1N1, ele dizimou o vírus da gripe sazonal. Nossa, isso é uma praga para a gente, esse vírus, para o vírus da gripe sazonal, que são 2 ou 3 vírus, foi terrível, né, gente? Foi terrível. O que ele fez? Eles competem, esses vírus adoram a gente. A gente pensa que eles não gostam, eles amam a gente. Eles querem ficar dentro da gente, dentro da nossa célula, e se multiplicar dentro da nossa célula e espalhar isso daqui. Só que você não pode ter as duas juntas. Então o que ele fez assim? Ele fez um trabalho maravilhoso, fantástico, extremamente competente de eliminação de quem competia com ele, que era outro vírus. Então praticamente 80, 85, 90% das gripes que existem atualmente é H1N1. Né? Então praticamente dizimou a outra. Por isso que a vacinação contra a gripe, contra a idose, pode esquecer, gente, que esse daqui praticamente não existe. Né? Vai ser a outra vacina. Mas nunca esquecer, que tem gente que está falando, nós não podemos esquecer que toda a pandemia tem 2 ondas. A primeira onda, nós já estamos saindo dela, deve vir uma nova onda, agora quando? Lá no outono do ano que vem, até o mais tardar. Né? Por isso que você não pode bobear, tem que todos os cuidados higiênicos têm que continuar, não pode falar muito, porque vai ter vacina. A vacina, o próprio Ministério, que está fazendo um trabalho até muito bonito, viu? Não é por nada não, está fazendo um trabalho excelente, eles estão seguindo exatamente o que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, está fazendo um trabalho muito bonito. Então, eles até falam que vão seguir o quê? Os protocolos ditados pela Organização Mundial da Saúde. O que é? Vacina para quem? Para pessoas médicas, para médicos e para grupos de risco. Tá? Grupos de risco. Então, vai ser muito difícil ter vacina para quem não seja desses grupos que eu falei. Por isso que você não pode bobear com... E é interessante, sabe? Que o pessoal fala assim, que a gripe, gente, imagina uma grande pirâmide. Uma grande pirâmide. Né? Na pontinha da pirâmide, bem pequenininha, estão as pessoas que vão morrer. Abaixo dela, um pouquinho maior, são as pessoas que vão ficar doentes, vão ser hospitalizadas e não vão morrer. Senão passaria para outro ponto. Abaixo dela, bem grande, as pessoas que vão ficar gripe, vão pegar essa gripe, vão ter alguns sintomas, mas vão ficar em casa, não vão nem ser hospitalizadas. E abaixo dela, numa grande quantidade, existem pessoas que vão pegar a gripe, mas nem vão saber que pegaram. Não vão ter sintomas. Vão de manhã, acordou com uma garganta meio ruinzinha, deu 2 tossidinhas, à tarde já estava bem, no dia seguinte já estava legal. O que é importante é que toda essa pirâmide nunca mais vai ter essa gripe. Nunca mais vai ter. Não é por isso que eu falo para as pessoas, nossa, espero que você tenha pego. Não, isso é praga, não é praga não, que é como se você tivesse sido vacinado. Né? Então, quem vai determinar qual dos grupos você está, a não ser que você tenha alguma coisa, por exemplo, você é diabético, mulher grávida, algumas coisas. Mas tem gente, por exemplo, que faz regime, né? Hoje em dia menina de 15, 16, 17 anos, faz aqueles regimes loucos, só toma água, depois vai na balada, beija 40, beija 20, beija 30. Isso daí... Acho que quem ensinou ela a fazer isso é o vírus, que está adorando essa ideia. Então, hoje em dia está proibido 3 coisas. Automedicação, autodiagnóstico e regime alimentar. Não faça regime alimentar nessa época de pandemia nunca. A tua resistência tem que estar alta. Ela que vai te determinar qual faixa da pirâmide você vai estar. Agora, doutora, é importante a gente tratar de um outro assunto também. A cidade de São Paulo foi vítima de uma grande enchente, várias enchentes. Ontem nós tivemos, inclusive, alagamento da CEAGESP, que fornece produtos, verduras, legumes para boa parte do país. E hoje, inclusive, nós estivemos lá, nós tivemos perdas de abacaxis, de melancias. E, segundo a direção da CEAGESP, outros produtos não foram afetados porque estavam no nível acima ao que a água chegou. Mas qual a recomendação para quem está nos acompanhando agora pela Jovem Pan Online com relação especificamente a esses produtos? Bom, é fácil. Imagina a moça, a senhora que ganhou uma rosa. Ela ganhou uma rosa, quando passou 1, 2, 3 dias, a rosa não fica meia caída? Murcha. Não fica murcha, né? Aí você põe na água, o que acontece com a rosa? Ela volta. Revigora. Revigora. Então o que é isso? Ela chupa a água para dentro. Isso é uma característica das frutas, vegetais, hortaliças, é uma característica deles. Tem até um nome científico chamado uptake. O que é uptake? Uptake, ele absorve água para dentro com toda a contaminação que tiver. Isso se tiver na mesma temperatura, Essa água que caiu, que as frutas caíram no CEAGESP, estava na mesma temperatura. Então ela fez esse chamado uptake. Ela absorveu aquela água com toda a contaminação, não só de bactérias, de qualquer outro tipo de germe, como contaminação, metais pesados, né, substâncias químicas, entrou para dentro dela. Quando é que você vai tirar isso? Nunca mais. Não pode comer de jeito nenhum.
Tem que ser descartado Tem totalmente. que descartar, não pode ser ingerido isso daqui, gente. Tá? Ah, mas se eu desinfetar, não sei o que, tal, você não vai desinfetar o que está lá dentro. Primeiro que você não vai desinfetar. Né? De outra coisa, mas se eu ferver, não sei o que, então se eu ferver pode até matar a bactéria. Você pode até matar, concordo, você mata. Mas as substâncias químicas, metais pesados, você até concentra. Tá? Então não pode utilizar de maneira alguma. E se as pessoas que vão fazer limpeza, antigamente usava galocha, né? Galocha, esse negócio todo, eu entreguei a idade agora. Né? Mas se você vai ter galocha na hora, nunca esqueça, gente, você pode pegar leptospirose, né? Pode pegar salmonelose, pode pegar hepatite A, hepatite E, tá? Tem uma série de doenças, shigellose, uma série de doenças que você pode pegar. Então, evite esses contatos aqui, pegue 2 sacos de lixo preto para cada pé, coloque o saco de lixo e amarre antes de você pisar nessa água aqui, gente, que a leptospirose nessa época de enchente, ela pulula, né? Então tem que tomar muito cuidado e ela passa, inclusive, antigamente se falava, não precisa ter um buraquinho na pele não, ela passa pela pele íntegra, né? Aí pode até te matar. Então muito cuidado com isso daqui, não utilize nada. O único alimento que você pode utilizar em enchente é enlatados, sendo que, se o enlatado não for aquele tipo que você abre puxando aquele lingotinho, tipo de cerveja, então aquelas massas de tomate, se for aquele enlatado que você abre com aquele abridor mesmo, é o único que você pode comer. Nenhum tipo, nem aquelas águas de 20 litros, nada. A gente tem que jogar tudo fora, infelizmente. Agora, doutor, no caso específico desses produtos que foram contaminados, né, pela água do Rio Pinheiros na CEAGESP, a direção disse que já descartou, houve uma perda de 30% a 40% desses produtos, que os novos carregamentos que já chegaram hoje já estão disponíveis para a população e que a população pode ficar tranquila. Mas é claro que nós temos um efeito psicológico com relação principalmente à melancia e o abacaxi. Existe uma forma adequada de se fazer a asepsia desses produtos em casa? Infelizmente não. Não tem. Se ele caiu no rio, a contaminação que tem o Rio Pinheiros, que tem o Rio Tietê, né? Como eu volto a falar, não é só bactéria aqui, gente. Contaminação, você tem metais pesados, você tem por agrotóxicos, você tem resíduos de inseticidas, resíduos de produtos de limpeza, desinfetantes. Aquilo tudo é absorvido, né? Você até talvez não perceba pelo gosto, né? Mas o seu organismo vai perceber. Tá? Infelizmente, você não tem um processo adequado que eu poderia falar para a higienização disso. Por quê? Porque não existe, não tem como. Né? Existem agrotóxicos, por exemplo, que no caso de clorados, organoclorados, que eles permanecem no ambiente por 200 anos. 200 anos. Então, não tem, infelizmente, esses daqui que são condenados. Eu acho que devia ter até um trabalho da própria vigilância, tá? Em retirar esses produtos aqui, incinerar. Incinerar. Que se joga só em lixão, a gente sabe... A população as pessoas acabam vai acabar utilizando. Gente, olha, se não é bom para você, não é bom para o seu irmão, não é bom para outra pessoa que está lá dentro. Então devia ter incineração, devia ter destruição. Tem muita gente que utiliza até produtos químicos, né, para destruir, tipo alguns desinfetantes daqueles que criolina. Esse criolina eu acho muito legal, porque ninguém consegue comer se tiver criolina. Então mistura esse negócio aqui, que ninguém vai comer esse negócio assim. A judiação, é muito mais judiação você entregar para uma pessoa um alimento que vai contaminar essa pessoa. Agora, doutor, de uma forma geral, por exemplo, quem compra suas verduras, quem compra suas frutas, independente do lugar que faça essa compra, mas os cuidados que devem ser tomados em casa. Por exemplo, existem pessoas que se utilizam daquele cloro para alimentação, vendido em supermercado, em feiras, das enfim. Gotinhas, né? Das gotinhas. Esse tipo de produto, ele é o recomendado? Olha, essa gotinha é boa se você conseguir acertar na cabeça da bactéria. Tá? Tem que se apontar bem. Tá? Que é impossível, você está com uma quantidade enorme de água, você põe uma gotinha, então nada disso, gente, você tem que saber a concentração adequada. Então, vamos ver, você comprou hortaliça, vai tudo para a geladeira. Tudo para a geladeira, mas está suja ainda, não faz mal, você tem que evitar esse EPI que eu falei. Você tem que abaixar a temperatura, que abaixando a temperatura, ela não vai ter esse efeito dela chupar água. Né? Então você abaixa a temperatura, deixa na geladeira, retira, folha por folha, lavagem de água corrente. Torneira aberta, nada de um balde d'água, fazer choque na hortaliça, que não, só vai homogeneizar a sujeira. Né? Então você do lado do outro, com paciência. Depois você pega 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, de boa procedência, não é aquele caminhão que dona de casa, água não sei o quê, não, isso não presta. Né? Tem que ser de boa procedência, 1 colherzinha de sopa por litro de água, joga essas hortaliças, joga as frutas que você vai comer com casca, tudo lá dentro por 5 minutos. Depois você pode enxaguar mais uma vez, para que tem gente que não gosta muito do gostinho mas não fica gosto de cloro não, tá? Mas quem quiser, fica impressionado, pode enxaguar. Aí ou volta para a geladeira, ou então já pode ser consumido. Tá? Isso daqui, então, esse processo você vale para hortaliças e frutas que você vai comer com casca. Para frutas que você vai comer sem a casca, por exemplo, laranja, mexerica, basta a água, não precisaria nem jogar nessa parte de cloro. Doutor, qualquer tipo de produto, quer dizer,